Apaguei demais. Pronto. A gente está ainda em anatomia. A gente já chegou no pneumócito, então, tipo, acabou. Agora já vai ser troca gasosa e daí já vai entrar muita fisiologia. Mas antes, eu ainda vou ter que puxar mais um assunto antes da gente fechar essa discussão. A gente já foi o máximo que a gente poderia ir para dentro de um pulmão. Então, desde a ponta do nariz até lá dentro, na parte que vai fazer realmente a troca gasosa, que é o alvéolo. E esse é o máximo que daria para ir. Mas, para fora do pulmão também tem uma coisa interessante para a gente falar, que são as pleuras. Pleura, vamos. Pleura é uma pele que recobre o pulmão. Pronto. Acho que de uma forma simples é isso. Imagina o seguinte, ó. Você tem aqui a sua traqueia. Tá bom? E aí, só para entender mais fácil, tá bom? Imagina que você tem então a sua caixa torácica. Aqui está o seu tórax. O diafragma está ali embaixo. Aqui está o seu tórax. E aí, durante a sua formação, enquanto você estava ali dentro da barriguinha da mamãe, aqui estava um pulmão. E, gente, eu só estou simplificando, mas a formação de um pulmão ela é exatamente assim, tá? Ela é uma bexiguinha murcha que vai inflando, inflando, inflando dentro da caixa torácica. Então, por exemplo, depois de, sei lá, quanto tempo dentro da barriga da mamãe, o seu pulmão tá assim. Tá, ele não vai estar assim, ele vai estar muito mais parecido com um chiclete bem mastigado assim, que são os brônquios fontes e os segmentos pulmonares também. Conforme você vai crescendo, dentro da barriga da mamãe, por volta do sétimo mês, cada um dos seus pulmões se formam. Tá bom? Então, primeiro você tem um espaço, depois vem o pulmão enchendo. O pulmão vai enchendo dentro de um espaço vazio. Mas aí vem um plot twist. O pulmão, ele nunca, sempre, aliás, vai ter um espaço ali dentro, entre o pulmão e a sua caixa torácica. Sempre. Esse espaço é o que a gente chama de espaço pleural. E pleura nada mais é do que a pele que recobre as duas estruturas. Vamos simplificar isso aqui. Imagina então que tem o pulmão que está em azulzinho e a caixa torácica que está em vermelho. Pleura é uma pele que está aqui e uma pele que está aqui. E espaço pleural é isso aqui. E isso está em tudo quanto é parte, tá? Eu só simplifiquei ali, mas está ao redor do pulmão inteiro e ao redor da caixa torácica inteira. É uma pele, pronto. Não tem por que dificultar isso. Tá bom? A pleura que recobre o pulmão, por ser uma víscera, a gente chama de pleura visceral. Então, essa amarelinha daqui, ó, eu vou fazer ela de verde para ficar mais fácil. A verdinha é a pleura visceral. Então, tem uma pleura que recobre todo o pulmão aqui por dentro e ela chama pleura visceral. Vamos escrever aqui, ó. Pleura visceral. Pronto. E aí, bom, eu decorei dessa forma. A outra é a parietal. Bom,
tá bom. Só para facilitar, parietal pode vir do crânio ali, tudo. A ideia de parietal é relativa à parede. Parede, parietal, tal. E aí, mas eu decorei pela visceral, quiser ir pela parede, pode também. Então vamos lá, vamos escrever aqui. Pleura parietal. Pleura parietal. Pronto. E em preto, o espaço interpleural. Espaço entre as pleuras, para ficar um pouquinho mais fácil também de decorar. Aquele momento que você percebe que parietal vem do osso parietal também, que é uma parede. E, gente, deixa eu voltar aqui para vocês. Até aqui tranquilo com os nomes? Tá fazendo sentido? Então, vamos lá. Pensando então que a gente tem a pele que recobre o pulmão, como pleura visceral. A pele que recobre a caixa torácica, pleura parietal. E o espaço interpleural. Ah, tem uma coisa que eu preciso dizer. Sabe tudo isso que eu falei até agora? O espaço interpleural, a pleura parietal e tal? O espaço interpleural, entre aspas, não existe. Não existe porque uma pleura vai estar sempre bem perto da outra. Tão perto, tão perto, tão perto que elas se tocam. Então o espaço interpleural, na verdade, ele não é um vácuo. Ele tem líquido aqui dentro. Isso é um líquido. Chama líquido pleural. Quer ver uma forma legal de lembrar disso? Às vezes, esse líquido consegue se acumular aqui dentro por algum motivo qualquer, que a gente vai discutir depois. Aí você vai ter muita água aqui dentro. Tanta água aqui dentro que vai parecer que derramou um copo aqui dentro. Um copo dentro da pleura, e a gente vai chamar de derrame pleural. O líquido vai fechar o coitado do pulmão de tanta água que vai ter ali. Mas aí é para a próxima aula. Então, não existe um espaço ali. Não dá para eu ver um espaço. Se eu cortar isso daqui no microscópio e sei lá, e fazer análise, primeiro que não daria para ver, porque assim que a pessoa morre, esse espaço aí já gruda de vez um no outro. Então, segundo, e se eu abrir a caixa torácica? Bom, se você abrir a caixa torácica, o pulmão vai fechar igual uma bexiga. Então, você não vai ver de novo, você vai ver só o espaço interpleural. Então, ele é um espaço que não existe. Ele só existe e a gente só consegue visualizar ele de verdade quando tem algum problema bem sério. Então, de modo geral, entendam isso. Ele é um espaço virtual. A gente sabe que ele está lá e ele tem líquido e a gente consegue estudar. Mas ele não consegue, a gente não consegue ver um corte disso. Tá bom? E a ideia é, bom, ele é um líquido, porque afinal de contas eu estou respirando o tempo inteiro, então meu pulmão vai deslizando o tempo inteiro na caixa torácica. Pensando, por exemplo, na minha mão, pensando ali na parte amarela e a outra mão a parte verde. Quando eu respirar fundo, eu vou fazer isso, ó. Só que aí tem mais uma coisa legal para trazer para vocês hoje. O pulmão, como eu falei até agora, ele é uma bexiga. E como uma bexiga, ele tem força elástica. E a força elástica do pulmão está o tempo inteiro fazendo ele fechar. Por exemplo, se você parar de fazer força para respirar, o ar vai sair. Porque eu não preciso fazer força para soltar o ar, lembra? A inspiração eu preciso fazer força.
Mas se eu parar de fazer força, a força elástica do pulmão funciona. E aí ele murcha. Então, o pulmão está o tempo inteiro se puxando para dentro. Tá bom? Aí, eu vou pedir para vocês imaginarem uma coisinha aqui comigo, ó. Deixa eu ver. Como é que eu vou pensar numa imagem para mostrar isso que eu quero? Imagina que eu peguei um tronco de árvore, de coqueiro, e eu puxei, 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 puxei. Ó, vamos aqui pro cantinho. Viaja aqui comigo, ó. Imagina que aqui é um coqueirinho. Usa imaginação, tá? Não, vai ser só assim. Aí, eu tive uma ideia boa. Eu vou amarrar isso aqui e vou puxar. Puxar, 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 puxar. Até onde eu conseguir. Antes do coqueiro quebrar. O coqueiro, que era, de repente, assim, ele vai ficar tipo assim, né? Vai, gente, usa a imaginação aí, vai. Então, ó, imagina que você pegou uma árvore e você puxou, 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 puxou. Agora, vamos só trocar a palavra. Não é mais uma árvore. Agora é um osso. Imagina que eu peguei um osso que era reto, puxei, 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 puxei. Se eu soltar isso daqui, concorda que nada impede esse osso de fazer isso aqui de volta? Ah, usa imaginação. Peguei um osso, entortei, entortei, entortei. Peguei a árvore, entortei, entortei, entortei. Na hora que eu soltar isso aqui, vai, tum, vai esticar, igual uma catapulta. Sabe aonde que a gente tem o osso que fez isso? Na caixa torácica. Olha aqui. Aí, eu vou pedir para vocês de novo usarem a imaginação. Imagina que por algum motivo eu estou cortando todos esses ossinhos aqui, ó. Na hora que eu cortar todos, a caixa torácica vai tender a fazer isso aqui, ó. Tum, abrir. Ela não abre por dois motivos. Primeiro, porque ela está grudada ali pelo osso externo. O osso externo então segura isso aqui. Se você tirasse o externo, as costelas iam fazer isso aqui. Mas aí você puxou, 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 puxou e amarrou. Beleza. Segundo, você tem então uma força puxando a sua caixa torácica o tempo inteiro para fora, para abrir. E você tem também o tempo inteiro uma força elástica puxando o seu pulmão para dentro. Então você vai ter pulmão, caixa torácica. Eles deslizam. A caixa torácica tenta abrir, mas o pulmão tenta fechar. Como tem um espaço ali entre os dois, não dá para um puxar, quer dizer, não dá para um ganhar. Um vai estar sempre puxando o outro. Então, por exemplo, se o pulmão puxar muito, melhor, na hora que eu vou puxar o ar, pronto. A caixa torácica faz mais força para fora. Aí o pulmão vem junto. O diafragma para baixo, caixa torácica para fora, pulmão vem junto. Eu soltei o ar, o pulmão ganhou. A força elástica puxa a caixa torácica para baixo. Então, ó, minha mão direita é a caixa torácica, mão esquerda é o pulmão. Puxei o ar para entrar, o ar soltou. Puxei o ar para entrar, o ar soltou. É como se fosse um cabo de guerra. Mas não existe uma corda onde um está puxando o outro. O que existe é só esse espaço aqui, que não existe, de novo, é só um vácuo ali. Então é uma pele grudada na outra, grudada, tá? Elas deslizam, mas elas estão como se fosse com um vácuo ali dentro.
Então, na hora que essa puxa para um lado, essa vem. Na hora que essa puxa para o outro, essa vem. É como se você estivesse fazendo um beijinho. Uma bochecha gruda na outra. Se você conseguisse puxar uma para um lado, a outra iria, e vice-versa para o outro lado. Elas estão grudadas, elas se movimentam, mas elas não se separam. Dá para separar? Dá. Aí vai ser um monte de doença. Você pode, por exemplo, colocar. Imagina que a caixa. Que o pulmão ganhou. O pulmão conseguiu puxar todinho. Bom, na hora que ele puxar todinho, ele vai se fechar, igual uma bexiga. E vai ficar um espaço vazio ali dentro da caixa torácica. Você acabou de fazer um pneumotórax. Se o espaço daqui de líquido ganhar, bom, derrame pleural. Torácica ganhar, não dá para pensar isso numa situação normal, porque afinal de contas você teria que arrancar o osso externo. Pô, é uma baita de uma cirurgia, mas se você tirasse tudo, a caixa torácica ia fazer isso, ó. Acontece em caso de cirurgia cardíaca, pulmonar, transplante de pulmão. Mas é muito difícil deles permitirem isso acontecer, porque depois que isso acontece, para você amarrar isso aqui de volta é muito difícil. Então eu vou mexer o coração, tira só a parte ali do coração, deixa o resto grudado. Ah, eu vou tirar um pulmão, tira por baixo das costelas. Tira entre as costelas, mas não se separa esses dois. Porque depois que você separar isso aqui para voltar para o lugar, é muito difícil. A pressão é muito grande, né? Gente, como que eu posso explicar isso sem ser tão chocante assim? Mas é um osso que tá assim, gente. Na hora que você soltar o que tá prendendo aqui, ele vai esticar. É que amarraram bem aqui, graças a Deus, né? Ô, Pro, Oi. as cirurgias de transplante geralmente são feitas por baixo para evitar Por esse tipo de baixo. coisa? Exatamente. E se precisar, o acesso é feito entre as costelas. Hum, Então, tipo, eu vou tirar o pulmão esquerdo inteiro. Nunca vai acontecer transplante bilateral de pulmão, tá? Porque senão é uhum. muito risco para o paciente e não precisa. E beleza, a gente vai serrar, por exemplo, essa parte. Essas costelas vão sim fazer um pouco disso, mas o resto vai segurar, não tem problema maior. Você vai tirando por aqui o pulmão, tirou, beleza. Na hora de amarrar aqui, você vai precisar, não é nem de linha, é de aço. Por isso que, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia cardíaca ou fazem alguma cirurgia torácica, eles não é costurado com corda, com linha, porque arrebenta, né? Isso é costurado com ferro, olha só. Você amarra as costelas. Olha que legal aqui, dá para ver certinho. Costelas amarradas no osso externo, olha aqui. Porque, de novo, gente, se soltar, vai abrir. Então você tem que amarrar mesmo, com arame. Fechou? Por enquanto, a gente vai voltar nesse assunto Nossa, quando que for falar de legal. pneumotórax. É legal de pensar, eu sei lá, eu A, gosto de a pensar nisso. imagem é muito, muito legal, o raio-x. Ah, do raio-x? Deixa eu voltar aqui. Aham, muito legal, olha Cirurgia isso. cardíaca, olha o tamanho desse coração aqui, ó. Lindo. Então, para facilitar, para estudar, vamos substituir essa foto feia por essa daqui. Ah, dá para substituir completamente, pronto. Mas a minha ficou mais, tem mais sentimento. Pronto. Vamos lá, recapitulando. De novo, gente, esse espaço aqui que eu tô fazendo em amarelo não é que não existe, ele só não dá para ver de forma alguma.
tá bom? Pleura é uma pele, então pleura da parede, parietal. Pleura da víscera, visceral. E o espaço, chama de cavidade, espaço interpleural, do que você quiser, mas a ideia é um espaço, uma cavidade ali entre uma pleura e outra. Lembra sempre, a caixa torácica está tentando abrir e o pulmão está tentando fechar. Quem vai ganhar? Quem fizer mais força. Na hora que eu estou puxando o ar, eu estou fazendo mais força para a caixa torácica ganhar. Estou puxando a caixa torácica para abrir. Eu estou permitindo que esse osso faça isso. Na hora de fechar, eu estou permitindo que a força elástica ganhe. E se um momento que nem a força é demais, nem a força elástica é de menos. Solta o ar. Na hora que você parar, na hora que você soltar todo o ar, é o momento que está em equilíbrio. E eu coloquei aspas, porque por mais que... Faz agora um teste, ó. Faz só relaxa. Deixou o ar sair? Agora faz força pro ar sair. Reparou? Sobrou ainda muito ar aí dentro. Então, ó. Soltei todo o ar, continuo falando com vocês, ainda consigo assoprar. Ou seja, a força elástica não ganhou totalmente. Nem a força torácica. Ela só está equilibrado. Tem ar dentro do meu pulmão, só equilibrou com a força de fora. Da caixa torácica. 0-0. Então, última informação importante para hoje. Imagina que essas costelas aqui, ó, elas estão puxando para fora com uma força de 2 centímetros de água. Força, né? Então, a gente tem que medir de alguma forma. Imagina então que ela está puxando para fora com uma força de 2. E também o pulmão está puxando para dentro com uma força de 2. Está em equilíbrio, lembra? Parou. Os dois ganharam. 2-2. Tudo fica equilibrado. Só que aí... Gente, eu não gosto dessas aulas que tem que usar muita imaginação, porque por favor, tentem imaginar comigo, tá? Se um tá puxando para fora com 2, um tá puxando para dentro com 2, quanto de força que eu vou ter aqui, ó, no espaço entre os dois? Ó, para fora tá fazendo a força de 2, menos 2 para fora. Menos 2 para dentro, quanto que vai dar aqui no meio? É aí que vem o ponto final da aula de hoje, que senão vai ficar doideira. Se o pulmão está puxando para dentro e a caixa torácica está puxando para fora, ali dentro vai ter uma pressão negativa, porque está fazendo um vácuo. Se um está puxando com 2 e o outro está puxando com 2, entre os dois eu vou ter um vácuo de menos 4. Tá bom? A nível de curiosidade, não é 4, é mais ou menos 5. Então não é 2, é como se fosse 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Vamos lá. 2,5 para cá, 2,5 para cá. E aí eu fico com um espaço aqui entre os dois de 4, aliás, de 5, perdão. Aí, ó, presta atenção aqui. Faz de conta que eu vou puxar o ar. Então, para puxar o ar, eu vou ter que fazer uma força maior que a de dentro. A de dentro está 2,5. Então, vou ter que fazer 2,6, já está ganhando. Mas aí mexe pouco. Então, eu vou ter que puxar o ar. Vamos lá, vou puxar o ar. Quanto de força eu preciso fazer? Sei lá, 5. Beleza. 5 puxando para fora.
2,5 puxando para dentro. Agora eu tenho uma força de 7, 7,5. Pronto. E se fosse o contrário, eu vou soltar o ar? Bom, se eu for soltar o ar, então a força de dentro vai ganhar. Ela vai fazer uma força de 5. Lá fora vai estar continua, ficou a força de 2,5. Então dentro, no espaço entre os dois, eu vou ter uma força também de 7,5. Lembrando que como um está puxando para o outro, para um lado e outro para o outro, é uma força negativa. Então é menos 7,5 de pressão. Esses são números reais, tá? Mas só para vocês então entenderem, é assim que vai se comportar quando você puxa o ar e solta o ar. Uma puxa, a outra puxa. Uma puxa, a outra puxa. E chega por hoje, que essa aula vai deixar vocês doidinhos. Vou fazer uma pausa. Respire um pouquinho. Dá uma olhada aí. Deixa eu voltar para vocês e me fala. Deu para entender, gente? Muita coisa, né? Deu para entender? Ótimo, 2 joinhas. Se eu conseguir uns 4 joinhas, eu fico feliz e sigo em frente. Ó, tá bom. Pronto, agora eu fiquei tranquilo. O que a gente aprendeu hoje? Bom, um monte de coisa, mas eu preciso que vocês aprendam uma coisa. Existirá pressão negativa no espaço interpleural. Ponto. Se acontecer de ter uma pressão positiva, pensa aqui comigo, ó. Eu vou parar já a aula de hoje, tá? Mas pensa aqui comigo. Vamos colocar uma ideia bem, sei lá, doida. A pessoa tomou uma facada aqui, ó. Ela furou aqui. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que o ar vai entrar aqui, no espaço. E se o ar entrar aí, é como se você estivesse cortando a corda do cabo de guerra. O que significa que os dois lados vão ganhar. Vamos primeiro pensar na caixa torácica. A caixa torácica vai abrir. Não, não vai abrir porque tem o osso externo segurando. Então ela vai dar uma estufadinha. Se ela tava assim, ela vai fazer assim. Aí o outro lado vai dar como acompanhada. Então, um lado vai abrir. A caixa torácica vai abrir. Só que o pulmão também vai ganhar. E o que vai acontecer é que o pulmão vai minguar aqui no meio e o ar vai tomar conta de todo esse espaço aqui. Fechou? Então, aí sim, o espaço interpleural vai ter uma pressão positiva. Mas caso contrário, não. A pressão é sempre negativa. Da mesma forma, também pode acontecer o contrário, tá? Tipo, estourar um pulmão. E aí o ar vai entrar por aqui, ó. Aí vai, mesma coisa, vai encher o meu espaço aqui de ar e o meu pulmão vai ganhar e a caixa torácica vai ganhar também. É um pneumotórax. Mas a gente vai ter uma aula para falar disso. Era só para reforçar a ideia disso daqui, tá bom? Então, dentro do espaço interpleural, sempre vai ter uma pressão negativa. Chega por hoje. Obrigado, meninas. Vou encerrar a gravação. Agora pode respirar. Agora